Após décadas de declínio e negligência, o governo mexicano finalmente renovou o seu interesse pelas ferrovias e agora está se esforçando para fazer as pessoas voltarem a usar os trens. Essa mudança começou em 20 de novembro de 2023, quando o governo anunciou planos para lançar serviços de passageiros em 7 corredores ferroviários, cobrindo 8.000 quilômetros, que serão a espinha dorsal do futuro sistema ferroviário do México. O decreto presidencial assinado pelo então presidente López Obrador exigiu que as operadoras de carga existentes apresentassem propostas técnicas e planos de investimento para adaptar suas linhas para serviços de passageiros. O governo deixou claro que o descumprimento resultaria em consequências. Se um concessionário não apresentasse uma proposta, o Ministério da Infraestrutura, Comunicações e Transportes poderia revogar a concessão e transferi-la para outra parte. Naquela época, 2 grandes projetos de infraestrutura já estavam quase concluídos. O corredor ferroviário transístmico, que conecta o Oceano Pacífico ao Golfo do México, e o famoso projeto Tren Maya, que já discutimos aqui no canal. Antes de explorarmos essa fascinante história ferroviária, vamos dar uma breve olhada nela. A história ferroviária do México começou em 1837, quando um empresário local conseguiu uma concessão para construir uma linha do porto de Veracruz, na costa do Golfo, até a cidade do México. Após atrasos e nova concessão, o primeiro trem circulou entre as cidades em 1873. Nas 2 décadas seguintes, na virada do século XIX para o século XX, a rede se expandiu rapidamente, passando de 9.500 quilômetros para 19.000 quilômetros. Em 1937, o México nacionalizou suas ferrovias e o petróleo, operando as ferrovias pelo estado nos 60 anos seguintes. Quando o governo permitiu que empresas privadas administrassem e modernizassem o sistema, os serviços de passageiros quase não existiam mais. Concessões privadas foram concedidas, mas apenas para cargas, com algumas exceções como a linha do Cânion do Cobre e o trem turístico que liga Guadalajara a Tequila, a famosa cidade produtora de agave. Avançando para o século XXI, onde companhias aéreas de baixo custo dominam os céus, ônibus interestaduais oferecem banheiros e filmes a bordo. E agora, o transporte ferroviário de passageiros de longa distância está fazendo um retorno. Mas antes de continuarmos, uma palavra rápida dos nossos apoiadores. Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a mantê-los no ar, apoie no Patreon, torne-se membro do YouTube ou adquira produtos oficiais. Os links estão na descrição abaixo. E para os verdadeiros entusiastas de trens, não perca o nosso e-book detalhado, um mergulho profundo nos sistemas ferroviários mais fascinantes do mundo. Vamos voltar aos trilhos. A retomada dos trens de passageiros no México começou, na verdade, sob o presidente Enrique Peña Nieto, que governou de 2012 a 2018. Sua visão ambiciosa incluía, acredite, um trem-bala da cidade do México até Querétaro, com futura extensão até Guadalajara. As propostas dele não pararam por aí, também incluíam uma rota transpeninsular ligando a capital do estado de Yucatán, Mérida, a popular região turística da Riviera Maya, além de um serviço da cidade do México até Toluca, capital do estado do México. Como ocorre com planos ambiciosos, os projetos foram criticados como não lucrativos e irracionais. O que eram, mas esse não era o ponto. O objetivo era impulsionar a indústria ferroviária e criar uma rede moderna de trens de alta velocidade capaz de reduzir o tempo de viagem ao longo das rodovias que se tornaram altamente congestionadas. Resumindo a história, o projeto do trem-bala foi cancelado por razões políticas. Nem tudo estava certo na forma como ele foi concedido. E logo depois, a linha transpeninsular foi adiada indefinidamente por razões econômicas. A linha Cidade do México-Toluca avançou, mas ainda não estava concluída ao fim do seu mandato.
Ao assumir em 2018, com mandato até 2024, o presidente López Obrador ampliou ainda mais as ambições ferroviárias do México. Ele reviveu e expandiu o conceito de um trem transpeninsular, que se tornou o agora famoso Trem Maya, uma ferrovia turística que faz um circuito por toda a península de Yucatán. Mas sua visão não parou aí. López Obrador também prometeu restaurar o serviço de trens de passageiros em 8.000 quilômetros de rotas, divididos entre 7 corredores principais. Aqui está o ponto principal. 6 desses 7 corredores são linhas de carga operadas sob concessões detidas pela Canadian Pacific Kansas City, de México, e Grupo México, Transportes, daqui em diante referidas como Canadian Pacific Kansas City e Grupo México Transportes. Essas mesmas rotas transportavam passageiros até 1995, quando o México privatizou sua combalida Companhia Ferroviária Nacional, Ferrocarriles Nacionales, de México. Os novos operadores privados, visando lucro, encerraram os serviços de passageiros e focaram no transporte de carga. Antes de continuarmos, vamos visualizar essas rotas, pois são essenciais para entender o próximo passo. A primeira ligaria a Cidade do México a Veracruz e Coatzacoalcos, na costa leste. Ela funcionaria em trilhos administrados pela Canadian Pacific Kansas City, no trecho Cidade do México-Veracruz, e pela subsidiária Ferrosur da Grupo México Transportes, no trecho Veracruz-Coatzacoalco. A linha entre Medias Águas e Coatzacoalcos é operada pela Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, apoiada pelos militares após a Grupo México Transportes ceder o controle em troca de prorrogação da concessão da Ferrosur. A segunda é a Rota Norte-Sul, Cidade do México, Querétaro, León, Aguascalientes, que funcionaria em trilhos compartilhados pela Ferromex, da Grupo México Transportes e pela Canadian Pacific Kansas City. A terceira seria uma ligação de Irapuato a Manzanillo, na costa oeste, passando por Guadalajara e Colima. A Ferromex administra essa linha por concessão. A quarta rota iria da Cidade do México até Nuevo Laredo, no nordeste, passando por São Luís, Potosí e Monterrey. A Canadian Pacific Kansas City opera e mantém esta rota. O quinto corredor conectaria a Cidade do México a Nogales, na fronteira dos Estados Unidos da América, passando pela costa oeste via Querétaro, Guadalajara, Tepic e Mazatlán. Essa linha é operada pela Ferromex. A sexta rota proposta é a linha que atravessa o centro do país, de Aguascalientes, passando por Chihuahua até Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos da América. Também é administrada pela Ferromex. A sétima rota conectaria o Aeroporto Internacional Felipe Ángeles e Pachuca. Esse serviço seria criado como parte de uma nova concessão e formaria um corredor ferroviário suburbano entre Pachuca e a Cidade do México. Após o senhor López Obrador, Cláudia Sheinbaum assumiu a presidência em 2024. Ela assumiu o bastão ferroviário para dar continuidade aos projetos de expansão. O governo dela retomou os planos para um trem de Cidade do México a Querétaro, claro que não como um trem-bala, e outros em diferentes partes do país. Em seguida, o Congresso do México aprovou uma reforma para retomar o controle estatal dos serviços ferroviários, principalmente de passageiros, viabilizando um plano ambicioso de desenvolvimento ferroviário. Como se trata de uma reforma constitucional, o projeto de lei precisa ser enviado às assembleias estaduais para ratificação. A legislação destaca que o transporte de passageiros e cargas é prioridade para o desenvolvimento nacional, conforme o artigo 25 da Constituição. Uma das principais características é que as empresas privadas que já possuem concessões para transporte de cargas também poderão obter concessões para oferecer serviços de transporte de passageiros, como era a intenção de Obrador.
Em novembro de 2024, foi publicado que o orçamento do governo para 2025 inclui recursos para a consolidação dos trens de passageiros e de cargas, com 7,6 bilhões de dólares americanos destinados à infraestrutura ferroviária. Não só isso, mas o novo e revisado Plano Nacional de Desenvolvimento Ferroviário e a Estratégia Nacional de Industrialização e Prosperidade Compartilhada, conhecida como Plano México, foram lançados em janeiro de 2025 por Sheinbaum como programa de desenvolvimento emblemático, abrangendo também investimentos em eletricidade, montagem de veículos elétricos e microprocessadores. Você notará que a presidente Sheinbaum está levando a sério, pois a construção da ferrovia Cidade do México-Pachuca começou em 22 de março. É verdade que o trabalho começou sem a aprovação ambiental exigida por lei, mas o Ministério do Meio Ambiente concedeu a licença apenas 6 dias depois. Essa linha de passageiros e cargas, com um custo inicial de 2,4 bilhões de dólares, deve ser inaugurada no primeiro semestre de 2027. Ela vai passar por 6 municípios em Hidalgo e 4 no estado vizinho do México. Outro grande projeto é a linha ferroviária de 227 quilômetros entre Cidade do México e Querétaro, que está em construção desde abril de 2025. A rota vai conectar a estação Buena Vista da Cidade do México a Santiago de Querétaro, com uma parada em San Juan del Rio. Com apenas uma linha eletrificada, o trajeto foi planejado para receber até 6 milhões de passageiros ao ano. A construção deve seguir até 2027 com custo estimado de 3,8 bilhões de dólares. A viagem entre Cidade do México e Querétaro levará cerca de 1h40 e o trajeto de 105 quilômetros até Pachuca, cerca de 1h20. Em maio de 2025, 2 novas licitações foram abertas para corredores ferroviários de passageiros: Cidade do México, San Luis Potosí e Cidade do México, Guadalajara. Esses projetos são contratados no modelo projeto e construção. Cada corredor incluirá o desenvolvimento de estações de passageiros, trilhos duplos eletrificados, depósitos de manutenção e integração com a infraestrutura existente dentro e ao redor da Cidade do México. Espera-se que ambos os corredores se tornem rotas intermunicipais de alta capacidade, conectando importantes centros urbanos e industriais em todo o centro e norte do México. O governo mexicano também está preparando licitações para linhas ferroviárias que conectam Saltillo a Nuevo Lagedo, cruzando os estados do norte de Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas, assim como uma linha de Querétaro a Irapuato, passando pelos estados de Querétaro e Guanajuato. Uma segunda fase, cobrindo 910 quilômetros, seguirá as linhas mencionadas e incluirá as rotas de Querétaro a San Luis Potosí, Mazatlán a Los Mochis e de Irapuato a Guadalajara. A terceira fase adicionará mais 1.145 quilômetros, com novas linhas conectando Guaymas a Hermosillo, Guadalajara a Tepic, San Luis Potosí a Saltillo e Los Mochis a Guaymas. Além disso, um trecho de 552 quilômetros, incluindo as linhas Tepic-Mazatlán e Hermosillo-Nogales, será adicionado, elevando o total das novas rotas ferroviárias para 3.393 quilômetros. Além dessas rotas centrais, o Programa Contínuo de Investimentos em Infraestrutura do governo também inclui 2 megaprojetos quase concluídos. Trem Maya, uma ferrovia de passageiros de 1.554 quilômetros que cruza a península de Yucatán, cuja construção começou em 2020, e o corredor interoceânico do Istmo de Tehuantepec, uma rota de carga e passageiros que conecta o Golfo do México ao Oceano Pacífico. A construção do corredor interoceânico iniciou em 2020 e os serviços de carga e passageiros começaram em 2023. Essa rota percorre 303 quilômetros pelo trecho mais estreito do México.
O objetivo era criar uma alternativa competitiva ao Canal do Panamá, especialmente para o tráfego de contêineres. Segundo o Financial Times, o projeto visa aproveitar o interesse das multinacionais em se aproximar dos Estados Unidos da América e lidar com as interrupções das secas frequentes no Canal do Panamá. Revitalizar a ferrovia histórica permitiria que navios descarregassem em uma costa, transportassem cargas pelo istmo de trem e recarregassem em outro navio na costa oposta. Esse desenvolvimento tem o potencial de impactar significativamente não apenas o comércio mexicano, mas também as cadeias de suprimentos internacionais e globais. Esses projetos e as próximas licitações compõem um investimento ferroviário público de 58 bilhões de dólares americanos, realizado por várias administrações para remodelar a mobilidade nacional, conectar economias regionais e reviver as viagens de trem de passageiros de longa distância no México. Para finalizar, reconhecemos o esforço do governo mexicano em revitalizar sua rede ferroviária e sua visão de um sistema intermunicipal e regional moderno e eficiente, com trens de 160 a 200 km por hora. Seja visto como um modelo de como os países devem abordar a infraestrutura ferroviária no século XXI ou simplesmente como um farol de esperança, isso mostra que o trem, graças às suas muitas vantagens e eficiência, pode se tornar a espinha dorsal da mobilidade para o povo do México e para todos que visitam esse país notável. Se você quiser apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos, confira nossa página no Patreon. Na descrição há um link para nosso e-book com informações detalhadas sobre ferrovias. Se você gosta de produtos exclusivos de ferrovias, temos para você. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, boa viagem sobre os trilhos!